Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 10, a palavra de Deus nos fala sobre o padrão de Deus para o casamento. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre a transfiguração do Senhor Jesus diante dos seus discípulos, a cura de um endemoniado e também o Senhor Jesus nos ensinando quem é o maior no reino dos céus. E também Jesus nos advertendo sobre os escândalos. Agora no capítulo 10, a palavra de Deus nos fala assim: E levantando-se dali foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Aqui é importante destacarmos que o Senhor Jesus, quando ele vai para os termos da Judéia, além do Jordão, uma multidão se reúne em torno dele e Jesus torna a ensiná-los como tinha por costume. Jesus ensina essa multidão que estava diante dele. E a palavra de Deus aqui nos fala que Jesus tinha isso como costume. Ele tinha o costume de ensinar, o hábito de ensinar a cada dia. Que possamos meditar nessa palavra, pois o ensino é uma obra árdua, é uma obra difícil, é uma obra que exige dedicação e perseverança. Aqueles que são pais sabem disso, pois devemos falar muitas vezes a mesma coisa para que o nosso filho aprenda. Para que uma criança aprenda, o pai deve falar muitas vezes, até que ele de fato aprenda aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado. Além de tudo também, de o pai ter que ser exemplo, para que de fato a criança aprenda e siga os seus mandamentos, siga as suas ordens. Jesus, além de ensinar, ele também vivia a palavra de Deus. E ele ensinava a palavra de Deus aos seus seguidores, aqueles que estavam ao seu redor. Ele ensinava a palavra de Deus. Isso é uma obra muito precária nos dias de hoje. Muitos deixam de ensinar a palavra de Deus por causa do cansaço, por causa da fadiga, por conta de ter que repetir muitas vezes, até que de fato as pessoas aprendam. Mas essa é a obra que o Senhor Jesus fez e os seus discípulos também devem fazer. Nós devemos ensinar a multidão, nós devemos ensinar aqueles que estão ao nosso redor. E é claro, para ensinar, nós devemos primeiramente aprender a palavra de Deus. Ir na escola bíblica dominical, que é o lugar onde aprendemos a palavra de Deus de forma mais aprofundada. E nós devemos ter o hábito de passar aquilo que aprendemos e ensinar também, pois o Senhor Jesus nos deixou esse grande exemplo. É uma obra difícil, é uma obra que não é fácil, pois exige perseverança, mas devemos perseverar na obra do Senhor. Falar quantas vezes for necessário, repetir quantas vezes for necessário, porque é dessa forma que as pessoas aprenderão a palavra de Deus e conhecerão a verdade, e a verdade libertará cada uma delas. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos nós vemos assim, versículo 2. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe tentando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma carne, e assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse é o princípio de Deus para o casamento. É claro que na sociedade em que vivemos, esse padrão tem sido deixado de lado por muitos. Esse padrão tem sido invertido por muitos. Esse padrão tem sido adulterado por muitos. Mas o padrão de Deus é o mesmo, para todo o sempre. Que possamos meditar nessa palavra. E os discípulos em casa tornam a interrogar Jesus acerca desse assunto. E Jesus respondeu a eles: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Esse é o padrão de Deus para o casamento. Que possamos meditar nessa palavra. Os demais versículos, as crianças começam a ir até Jesus.
As pessoas começam a trazer meninos para que o Senhor Jesus tocasse neles. Mas os discípulos repreendiam aqueles que traziam. E Jesus, vendo isso, indignou-se e disse que deixassem trazer os meninos a ele, porque dos tais é o reino de Deus. No versículo 15 ele nos fala: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Que possamos receber o reino de Deus a cada dia como um menino, sem questionar, sem querer saber tudo, mas confiar, assim como um menino confia no seu pai, sem questionar. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, um homem vai até Jesus, se ajoelha diante dele, elogia o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus fala com esse homem de uma forma maravilhosa. Infelizmente, aquele homem sai diante do Senhor Jesus triste, porque Jesus exigiu a ele algo que ele não queria fazer. Ele não queria deixar aquilo que tinha para seguir o Senhor Jesus. E ele se retira dali muito triste, porque possuía muitas propriedades. E Jesus nos ensina a grande lição, que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos nós vemos Jesus, mais uma vez, relembrando os seus discípulos da sua morte, do seu sofrimento, mas também da sua ressurreição. E para finalizar o capítulo, os discípulos de Jesus, Tiago e João, pedem a Jesus que Jesus concedesse a eles que na sua glória eles se assentassem, um à direita de Jesus e outro à esquerda. E Jesus falou que eles não sabiam aquilo que pediam. E ensinou uma grande lição para eles, que qualquer dentre os seus discípulos que quiser ser grande, que seja o seu servo. Qualquer que quer ser grande no reino de Deus, que seja o servo dos outros. Possamos meditar nessa palavra. Para finalizar o capítulo, o cego Bartimeu clama diante do Senhor Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia dele. E muitos o repreenderam, mas ele perseverou. E Jesus curou esse homem que tinha esse problema na sua vista. E Jesus disse a ele, para finalizar: vai, a tua fé te salvou. E logo esse homem viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e ter a fé, assim como esse homem teve. Que possamos meditar nessa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Amém.